gostava muito de cerveja. E hoje, praticamente, eu nem utilizo mais disso. E isso venho cada vez mais trabalhando. Só que tudo isso sem pressão de ninguém. E simplesmente por nossa vontade, nossa abertura, até nos conduzir. Hoje chegamos aqui, estamos já há 5 anos, parece que foi ontem que tudo isso aconteceu. Eu subi essa rampa, conhecia ninguém. Né? E todo esse carisma hoje, ele vem trabalhar o quê? O que esse carisma vem fazer na nossa vida? Por exemplo, a própria lidar, né? A própria convivência, que muitas vezes a gente sabe que é difícil, cada um de nós tem um temperamento, e isso hoje nos traz, hoje eu posso falar, né? Que eu tenho amigos, eu tenho irmãos, né? Porque hoje eu não estou aqui à toa, graças a vocês, graças a cada membro, os antigos, os novos, aqueles que estão chegando, graças a vocês. Né? E a gente vai caminhando, um vai dando força para o outro. E toda essa abertura que nós tivemos, nós tivemos, fomos abrindo a vida. Começamos ser inserido no método Billings também, que nos ajudou muito na nossa vida, tanto matrimonial como também sexual. Né? E isso também veio logo em seguida abrimos a vida ao João Paulo, que chegou, né? Tem 2 meses de vida. Nós tínhamos, da minha parte, eu sempre quis ter um filho, né? Mas tínhamos a barreira, a Solange, né? Eu respeitava a minha esposa, não queria, talvez não era o momento, eu respeitava muito isso. Eu acredito que ela pode colocar um pouco, né, sobre isso, né? Eu sempre tive uma resistência do método, porque isso já vem da minha história de vida, aquilo que eu vivi, né? Aquilo que eu vivia com o Lucas, aquilo que eu vivi com o Lucas, desde a geração dele, nada foi planejado. Eu tive que parar de estudar na época, pretendia me graduar, e vi meus sonhos caindo, né? Então, isso acabou afetando aquilo que Deus tinha para mim. Eu me fechei a essa graça, né? Por 10 anos. E, por meio de muita oração, todo esse trabalho desse carisma na vida nossa, toda essa abertura é viver dia a dia, né? Nada é de uma noite para o dia. E conforme o carisma foi agindo na nossa vida, eu fui me abrindo ao método, começamos a fazer com a instrutora aqui da comunidade. E ainda rolava uma insegurança, não vou mentir, mas quando eu me vi numa situação que o Senhor falava assim, essa família precisa crescer, e o fundador falou mesmo, né, que o mínimo são 3 filhos, eu quase caí dura, estava sentada ali, eu falei, nossa, então acho que aqui realmente não é meu lugar, né? Melhor já pedir minha saída, porque 3 filhos, já no segundo não tem essa abertura toda, né? E Deus foi trabalhando, e quando eu soube que eu engravidei do João Paulo, eu falei, nossa, e agora? Como será tudo isso, né? Como se dará tudo isso? Como Maria, né? Falava, né, para Deus, como se dará tudo isso? E ali eu tive que realmente me entregar, porque eu estudava, tenho o meu trabalho, todos os meus planos de estudar, de pós, né, um monte de coisa que passava pela minha cabeça, e o Senhor pedia, não, só quero que você seja mãe. E hoje eu sou muito curada com tudo isso. O processo é longo. O Senhor vai revelando no meu dia a dia. É como olhar para o Lucas e olhar para o João Paulo, né? Que é uma oportunidade que o Senhor me dá. E
quanta coisa Ele vai me revelando no meu dia a dia, né? Me preocupava muito em fazer, limpar a casa, tá sempre tudo ajeitado, viajar, deixar tudo arrumado. E hoje não, não vou dizer que sou obrigada, mas Deus me pede para parar. Às vezes eu passo o dia olhando só para João. O sorriso dele. Aí eu me deparo com a realidade que eu vivi no Lucas. Não que eu me culpe pelo que eu vivi no Lucas, não. Mas aquilo que Deus me chama hoje é uma cura. É aquilo que eu preciso viver. E Deus vem me tocando muito, porque, como eu falava para o Eduardo, né? A gente vê um casal, que é a Sandra e o Fernando, com o 5º filho. Quantas bênçãos são os filhos, né? Quanta cura nos traz, né? E o Senhor me falava, no dia de hoje, né? Por que não mais um filho? Se você entrega a sua vida para mim, não é mais você que manda na sua vida. E ali o Senhor vai me revelando quantas coisas, né? O Lucas foi criado praticamente pelos meus pais. E hoje, para corrigir essa minha ausência, não volta o tempo mais. Né? O trabalho é importante, é importante. A gente precisa do sustento, precisa. Mas a nossa ausência, ela não tem preço, né? Essa ausência, ou melhor, ela tem um preço muito alto. E muitas vezes a gente se dedica muito ao trabalho. Eu trabalhava muitas e muitas horas, né? Era quase 12 horas por dia. E longe, demorava 2 horas e meia para ir, para voltar. E essa semana mesmo a gente vive num momento mais familiar, eu estando em casa, tenho me dedicado mais a isso. E olho para o Lucas e vejo tudo aquilo que ele viveu. Ele não tem culpa, né? Muitas vezes a gente quer corrigir um filho e é complicado, é como a Alessandra colocava, né? Tem que amar todos os dias e entregar ao Senhor. Não tem outro caminho, né? Porque Deus vai nos suscitar no nosso coração o que devemos falar, o que devemos fazer. E é isso que eu vivo no Lucas. Apesar de ele ser uma criança dócil, mas a minha ausência hoje reflete. Apesar de ser novinho, ter 10 anos, né? Muitos momentos ele começou a gritar a minha ausência, em reuniões de pais, em momentos escolares, festinhas, às vezes em aniversários que não íamos. Então, saber dosar tudo isso é só com o Espírito Santo. Só com o Espírito Santo. E hoje, olho para o João Paulo, eu vejo, é uma oportunidade que o Senhor nos dá para viver o que o carisma quer trabalhar em nossa vida. Né? E cada filho é especial. Cada um tem seu temperamento, sua personalidade, mas cada filho é uma graça divina. E é como hoje a gente ouviu uma pregação, né? Cada um da minha família é a minha salvação, é a minha escadinha, é o que eu falo para o Eduardo, né? Às vezes está nervoso, fala, olha que eu sou um degrauzinho. Essa vinda do João Paulo, ela mudou muito a minha vida, a nossa vida. O que acontece? Quando eu casei com a Solange, nós casamos, ela já estava grávida do Lucas. Né? E isso, por mais que a gente ache que esteja preparado, a gente toma as nossas decisões. Na época, fazia do nosso jeito. E o que acontece? Isso, por mais que a gente queira ou não, isso afeta a criança. Por mais que a gente tomasse cuidados, né, afeta. Eu falo hoje, até comentei com a Solange, graças a Deus, a gente partilha muito. Eu falo que eu estou sendo pai agora. Eu estou tendo uma experiência de pai agora. E o Lucas já tem 10 anos. Essa coisa de você pegar no colo, de você abraçar, de você beijar. E aí o que eu preciso fazer? O que esse carisma vem fazendo comigo?
né? É de poder dar oportunidade também para o Lucas de poder abraçar, de poder beijar ele, poder conversar, jogar bola, brincar junto, porque à medida do amor que eu tenho hoje do João Paulo, eu quero que ele tenha também. Tem que ser igual para os dois. Então isso, a vinda dessa criança na nossa vida, abriu caminhos, abriu os nossos olhos, né? E graças ao quê? Graças a esse carisma. O quanto eu preciso ainda me curar, mudar como pai. Então eu sou, por mais que conversando com todos que me conhecem, eu sou um pai novo, eu sou um pai recente. Eu estou aprendendo ainda a ser pai, né? E o quanto isso tem me feito feliz, a vinda dessa criança, ter esses 2 filhos e ser aberto à vida, né? Ser aberto à vida no momento que Deus achar que a gente pode ter até mais, entendeu? Então isso tem sido muito gratificante na nossa vida, né? E vem corresponder aqui com a fidelidade, né? A gente está seguindo aqui digamos um cronograma aqui para não dar muito, não sair muito fora, né? A fidelidade, né? A fidelidade do dia a dia que Deus nos deu hoje, a mudança na minha família, o que esse carisma fez. É coisa, né, do Pai mesmo, né? E eu agradeço. A gente tem agradecido todos os dias, puder andar, ter força, buscar força, e vai se reconhecendo cada vez mais nesse carisma, na obediência também, que vai nos ajudando a caminhar, né? Que é onde a palavra vem nos dizer, né? Confia no Senhor. E a gente tem confiado, porque graças a Deus, em casa, na minha casa, na vida dos meus filhos, nunca faltou nada. Nunca faltou nada. E eu nunca precisei de muita coisa não, gente. Nem eu, nem minha esposa, sempre na simplicidade. Graças a Deus, né? E o que eu vou... Deixa eu ver aqui. Quer falar um pouco? Essa fidelidade... como a gente rezava na intercessão, é o dom da fidelidade, né? Isso daí a gente tem que pedir para o Espírito Santo. Porque ser fiel nas pequenas coisas, muitas vezes nos pesa, né, irmãos? Ou só pesa para o meu lado, né? Muitas vezes nos questionamos, será que eu vou dar conta disso, daquilo outro? E o único caminho é pedir para o Espírito nos guiar para sermos fiéis. Se hoje nós somos chamados a rezar uma Ave Maria, vamos rezar uma Ave Maria. E o quanto isso eu vivi nesse ano que passou, né? Tantas coisas me perturbavam e ali eu queria fazer tudo, mas não conseguia fazer quase nada, porque não estava fazendo um pouco que Deus me pedia. Porque para você fazer um pouco mais, você precisa fazer esse pouquinho, que às vezes, né, é tão pesado para nós. E essa fidelidade nossa, ela vem respondendo com muitas graças na nossa vida. Essa profundidade, procurar, nós vamos nos aprofundando mais no que Jesus tem para a nossa vida, ele vai nos revelando aquilo que precisa ser revelado, ele vai nos curando, ele vai abrindo porta, ele vai arrumando todos os pontos da nossa vida. Só que para isso precisa abrir o coração. E para abrir o coração, muitas vezes, ferido, machucado, ou mesmo cheio de questionamentos, é difícil. É difícil. Só que se você entrega da sua forma, do jeito que você precisa, do jeito que você fala, precisa ser uma oração, né? Aquela coisa, não sei falar. Não, você sabe falar. Aquilo que está no profundo. E muitas vezes não precisa nem falar, porque o Senhor sabe como está seu coração. Então a gente começou a viver isso em casa, né? Procurar ser fiel nessas pequenas coisas, nas nossas orações. Muitas vezes, quando a gente acaba discutindo alguma coisa que não está legal em casa, antes a gente ficava um tempão sem se falar, às vezes ficava uma semana, porque a gente nunca assim discutiu, né? Não. Dá para contar às vezes, né? Um debatendo com o outro.
Mas hoje não, hoje a gente fica algumas horas, já se reflete, um vem pedir perdão para o outro, fala que não foi bem assim. Mesmo em casa com o Lucas, a gente sempre viveu isso. Se é dele isso, né? Ai, mãe, perdão, não foi essa a minha intenção. Então, ele também nos ajudou a viver tudo isso, né? Então, hoje, muitas vezes, a gente acaba saindo do equilíbrio, vamos dizer assim. A gente se reúne, né? E acabam pedindo perdão para o outro. Reza um pouquinho. Reza. Às vezes, eu já vejo que está um pouco alterado em casa. Já reza uma Ave Maria, e o Lucas já fica olhando, né? Ele começa a teimar assim, né? Ah, eu quero porque quero. Aí eu falo, para não brigar, já falo Ave Maria, cheia de graça. Aí ele já termina rezando também. Então, é procurar viver isso no nosso dia a dia. É que esse carisma tem nos trazido. Né? É a prática. Porque a teoria a gente lê, mas se a gente não colocar em prática, não cair no coração, né? E não sair, morre ali. E o Senhor não pode fazer nada no nosso coração, na nossa vida, na vida familiar. Quantas coisas estão sendo arrumadas, quanta conversão dos meus familiares, né? Estão sendo convertidos hoje. Eu creio que é o carisma Sagrada Família, porque a nossa fidelidade está aqui. Neste momento, eu creio que tem muitas pessoas feridas na minha família, mas elas estão sendo convertidas. Como a Nádia, né? A Nádia colocava pela internet e pedia, né? Eu creio, Nádia. Acolhe isso que o Senhor confirme nossos corações. E quantas pessoas de interior o Senhor tem chamado. Hoje são missionários. Na família do Eduardo, a mãe dele tem quantos anos? Bastante tempo. Eu sei 60. Que ela tem 60. É que eu não entendi a pergunta, gente. Tem quantos anos? Tem bastante tempo. Isso, né? Mas tem 60 anos, mais ou menos. Hoje também ela é missionária de uma comunidade. Então, o Senhor vai arrumando, né? Às vezes nosso olho espiritual, às vezes não consegue enxergar o que o Senhor vai fazendo através desse carisma. E quanta graça vai sendo derramada, né? Na minha família, meus pais, a minha irmã, no interior, os pais de Eduardo, os irmãos dele. Claro que o Senhor precisa fazer ainda muito, né? Precisa ainda de muita oração nossa. Mas o carisma tem agido de uma forma muito abundante na nossa vida. Graças a Deus, tem agido mesmo, né? E quando você se insere nesse carisma, né, para ser membro de uma comunidade ou mesmo de uma, seja lá paróquia, não importa onde você vai servir, eu tenho que colocar aqui que você não vai viver mil maravilhas não, viu? Você vai ter momentos difíceis, como nós tivemos, né? E com muitos momentos que pensamos em desistir. A gente tem que fazer essa colocação que Deus me pede para colocar isso, né? Teve um momento assim que a gente pensou em desistir, sim, né? Pela dificuldade que nós passamos, até por causa de nós mesmos, da nossa humanidade, porque aqui todos nós somos humanos e a gente tenta o melhor. A gente quer o melhor, né? Mas hoje, o que acontece? Isso para a gente foi uma superação enorme. Nós, caminhando nesse carisma e sendo fiel, a gente não parou, eu poderia ter parado. Até me perguntava hoje para Solange, né? Solange, por que você não chegou? Falou, e aí, Edu, o que a gente vai decidir? Né? Ou eu chegar para ela e ficar, e aí, Sol? Vamos decidir, vai parar, não vai? Em momento nenhum nós estávamos na dificuldade, né? Poucos acompanharam isso, né? Sabe disso, e pegaram a gente lá embaixo mesmo, mas ali no nosso íntimo, dentro de nós, entendeu? E do nada continuamos acreditando, caminhando, e hoje a gente está aqui,
Nesse tempo todo já está indo, acho que para 6 anos, talvez até mais, que eu não sou de ficar marcando assim, acho nem ele não tem costume de ficar marcando datas, né, tempo assim, entendeu? Mas hoje estamos aqui e muitas outras coisas também, muitas outras dificuldades, muitas outras. Quando você é inserido, você aceitar, a aceitação, você ter a liberdade de aceitar coisas que eu nem imaginaria que eu iria fazer. Própria leitura, eu tinha dificuldade de leitura, né? Acho que fazendo formação aqui, alguns lembram, coloquei isso para o Mauro, eu tinha dificuldade na leitura. Eu não gostava, até porque eu trabalho com isso aí, então, para mim era uma dificuldade enorme de ler. Hoje eu leio, né? Às vezes leio uma palavra numa igreja aqui, isso tudo vai sendo quebrado. Quando a gente confia e se entrega, e tem a liberdade de vir aqui como estamos hoje, aqui na nossa liberdade, né? Ninguém forçou a nada, nem no primeiro momento que nós aparecemos aqui, ninguém forçou a nada. É tudo na liberdade de Deus, que Deus nos quer, que Deus nos confiou. Né? E essa confiança, eu só tenho, graças a Deus, colhido frutos. As palavras dessa semana, eu poderia pegar várias, porque foi Deus falando o tempo todo, sobre família, sobre sementes, né? Os frutos. Né? E eu venho aqui com a maior graça do mundo, o maior sorriso do mundo, poder falar isso para vocês, que através desse carisma Sagrada Família, a gente está aqui, lutando, batalhando no dia a dia, levantando, né? E sem mal vontade e procurando ainda mais. Porque é uma batalha. O que isso tem feito na nossa vida é uma batalha. Hoje, de pouquinho a pouquinho, nós colocando aqui, hoje eu participo de alguns ministérios aqui, que me ajudou muito no meu crescimento. Alguns falam até que um desses ministérios, né, pensa, lanchonete, por exemplo, alguns de nós aqui trabalhamos, ficamos lá. Eu fiquei, acho que por 3 anos, sendo o coordenador da lanchonete com o Alexandre. Mas eu aprendi muito, por exemplo, com o Alexandre, com as pessoas que iam lá para a gente servir, para você, às vezes, mesmo cansado, esgotado na semana, você está ali, que a gente começava cedo e parava só meia-noite, né, Alexandre? Às vezes, né? E glória a Deus, agradeço esse tempo todo que eu fiquei na lanchonete. Eu fui inserido num ministério que eu acho que é um ministério que hoje me marca muito. Adoro esse ministério, que é ser ministro da Eucaristia. O como isso me fez bem, o como isso me fez entender a Eucaristia. Tudo foi resposta, porque no ano que eu e a Solange casamos, que saiu a nulidade matrimonial que nós casamos, nós ficamos o padre pediu para nós ficamos durante 1 ano sem comunhão. Só na comunhão espiritual. E como isso foi bom, hoje eu entendo. Hoje eu paro, olho, isso foi resposta para mim. Né? Hoje, de ser ministro, a força que tem a Eucaristia, né? De você poder chegar hoje, eu fiquei 1 ano, nós ficamos, e o quanto nós sofria, né? Nas missas, né? Com isso, porque todo mundo quer ir numa missa e quer comungar, quer estar com Jesus, né? E a gente não podia. Não podia, não, foi um sacrifício que foi colocado para nós, mas para que nós entendêssemos. E hoje, do nada, acho que eu já estou nesse ministério, vai fazer uns 2 anos, né, ministro da Eucaristia, né, e isso tem me feito um bem enorme. Você estar ao lado de Jesus, você poder estar ao lado de Jesus, poder comungar, poder dar comunhão, levar comunhão para quem precisa, e saber o que aquilo significa, porque a comunhão, aquilo salva. Aquilo é um momento que quem estiver precisando, meu irmão, peça. É um momento que todo domingo nós temos, mas peça. Que o quanto isso ajudou também na minha caminhada, está aqui. E tem outros ministério de aconselhamento. Quem diria que eu ia, né? Eu não, né? Quem aconselha a gente pede para o Espírito Santo aconselhar. Mas quem diria que eu fosse aconselhar, sentar numa cadeira, atendimento, tanto eu como a Solange, a gente não esperava por isso. E aos poucos fomos sendo inseridos. Então,
Tudo isso obra do quê? Obra desse carisma maravilhoso que Deus colocou na nossa vida. Né? Quantas coisas Ele fez. Eu olhando para trás, se for pegar nesse tempo que estou aqui, quantas maravilhas fez. E hoje a gente está aqui, por quê? Para agradecer essa graça, e o desejo do nosso coração é que essa graça chegue até vocês também, você pela internet, vocês que estão aqui, a cada um de vocês, que vocês tenham essa abertura também. Não importa se você é membro, se você vem aqui no grupo de oração, se você é um amigo da comunidade, venha